Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do primeiro podcast do Ministério de Mulheres da Igreja Batista de Mangualde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Escolhemos o mês de março, que é o mês que tradicionalmente nós comemoramos como o mês da mulher, para falar sobre um tema importante, o equilíbrio entre cuidarmos e sermos cuidadas. E para isso eu trouxe alguém muito especial, uma irmã muito querida, Sara. Sara é psicóloga cristã, uma irmã nossa. E quem é a Sara? Apresenta então para o nosso público, para nossos ouvintes. Fala um pouquinho, quem é a Sara? Bom dia, primeiro queria agradecer o convite. Então eu sou a Sara, dessa ordem. Sou da Igreja Batista de Mãe Martins, com muito amor aos meus irmãos, mas se Deus quiser em breve serei da Igreja Batista de Mangualde. Tenho 3 irmãos mais velhos, sou a caçula. Tenho 6 sobrinhos e 6 gatos. Portanto, isto diz aqui alguma coisa sobre a minha tolerância ao caos organizado. Eu gosto muito de trabalhar com crianças, mas tenho um carinho muito especial pelos adolescentes, seja ao nível do ministério, seja mesmo ao nível profissional. É uma fase muito especial no nosso desenvolvimento e eu gosto de poder estar presente e ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Aqui ao longo do meu estágio tenho aprendido muito também sobre esta questão do cuidar e do autocuidado. É uma área bastante importante da nossa vida, portanto acho que é um tema bastante importante e interessante. Então pronto, essa é a Sara. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o cuidar. E antes de começarmos essa nossa conversa, é muito importante nós pensarmos quando que o cuidar surge, né? Em que momento da história, em que contexto, para o que, né? Por que foi criado o cuidar. E aí nós precisamos, então, nos remeter a uma passagem muito importante, que está lá em Gênesis capítulo 1. Bom, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 1, no verso 26, Deus decide criar o homem e a mulher. E depois que ele decide criar o homem e a mulher à sua imagem, ele decide, então, que esses representantes, né, dele aqui na Terra devem, então, governar a Terra. E é interessante que no verso 28 ele diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a Terra. Aqui nós começamos a entender o cuidar, né? Não usou a palavra cuidar, mas governar a Terra implica no cuidar. E isso é muito importante, porque aí é que nós começamos a perceber que Deus abençoou com o cuidar. O cuidar, governar a terra é uma bênção. Então, Ele nos abençoa para nos abençoar. E essa questão do cuidar, então, Sara, eu vejo como algo de nós levarmos a bênção para um lugar. Então, quando eu cuido do meu filho, do meu marido, da minha casa, do meu trabalho, quando eu cuido de algo, na verdade, eu estou cumprindo o mandato de Deus, né? Eu estou indo cuidar e estou levando a bênção dele para aquele lugar. Isso torna tudo algo muito especial. Carrega um propósito muito especial, não é mesmo? Uhum. E eu queria fazer uma pergunta, então. Na verdade, eu quero fazer 2 perguntas, Sara. Você tem a sensação que o cuidar, para nós mulheres, tem sido vivido de forma saudável e com propósito? Será que nós temos hoje essa dimensão de que quando nós cuidamos, nós estamos levando a bênção do Senhor para aquele lugar? Estamos levando a imagem do Senhor para aquele lugar? E também, ou será que em muitos casos hoje nós perdemos esse entendimento e por isso o cuidar virou uma culpa, uma sobrecarga, algo muito mais difícil de se fazer? Uhum. Antes de começar a responder a qualquer pergunta, queria só deixar claro que nada vai ser em tom de julgamento. Este é um tema que é difícil, é sensível e todas nós em algum momento não conseguimos alcançar o equilíbrio. Uhum. E isso faz parte de sermos humanas. No que toca a vivermos o cuidado de uma forma saudável, eu diria que por um lado sim, por outro não. Eu acho que enquanto sociedade nós vivemos sempre aqui um bocadinho nos 2 extremos. E se antes tudo era aceitável, a mulher tinha de fazer quase tudo sozinha, cuidar da casa, cuidar da família, quase que era inaceitável pedir ajuda, nós agora acho que fomos para um extremo, que é qualquer coisa é um ataque ao nosso valor, qualquer coisa é um ataque à nossa individualidade, à nossa identidade. E eu acho que isto nos dá a ilusão que nós criamos identidades muito sólidas, mas muitas vezes estamos apenas aqui camufladas numa sociedade profundamente individualista. E temos de nos tornar cada vez mais individualistas. Então acho que há aqui 2 pontos muito importantes, que é esta questão da cultura do eu pode distorcer
este chamado bíblico para cuidar e esta consciência que nós estamos aqui também a carregar a imagem de Deus. Eu acho que isso foi uma ideia bastante importante e bastante poderosa para nós trazermos connosco, para aplicarmos no nosso dia-a-dia. Mas quando tudo gira à nossa volta, o cuidado não vai ser uma entrega, vai ser uma negociação. Eu só vou fazer isto se eu receber isto de volta. Ou se eu só vou fazer isto se me apetecer, se eu tiver tempo. Mas ao mesmo tempo, acho que este é um tema mesmo muito complexo, ao mesmo tempo nós vivemos numa sociedade que não sabe parar. Tem de estar sempre a produzir. Nós agora somos conhecidas, somos reconhecidas por aquilo que nós entregamos, por aquilo que nós fazemos. E o nosso valor e a nossa identidade começa a ficar ligado àquilo que nós conseguimos entregar. O que acaba por resultar também aqui um bocadinho nesta sobrecarga. E também como vamos aqui ver o equilíbrio entre estas duas ideias pode ser muito difícil, porque se nós ouvirmos mais a sociedade do que aquilo que nós ouvimos Deus a dizer-nos, nós podemos cair em dois extremos. Ou uma culpa constante por acharmos que não estamos a fazer o suficiente, porque a nossa identidade vai estar baseada naquilo que nós fazemos, ou então num cuidado egoísta, centrado só em nós. Eu vou acabar por explorar um bocadinho mais esta ideia mais para a frente, mas esta questão de nós vermos o cuidado como algo egoísta, porque acho que a sociedade tem vivido muito isto. Ainda no outro dia estávamos a comentar no trabalho uma influencer que é separada, portanto só tem o filho ali semana sim, semana não, e mesmo assim tem ali um dia que diz: agora tenho de fazer uma pausa do meu filho, preciso do tempo para mim. Quer dizer, nem sequer está sempre, não é? E diz isto à frente do filho. Que impacto é que isto não há de ter na vida da criança, não é? Então acho que este medo de cairmos nesta cultura do eu que é tão promovida hoje em dia, e atenção, a ideia de autocuidado que anda por aí, muitas vezes também é a ideia errada. Isto é uma coisa que em consultório muitas vezes também tem de ser desconstruída, porque autocuidado não precisa de ser egoísta. E acho que é isso que nos tem sido vendido. Pronto. Este equilíbrio não é fácil. E quando em Lucas 9:23 Jesus diz que nós nos temos de negar a nós mesmos, Jesus não está a dizer que nós nos temos de desrespeitar de uma forma que não seja saudável. Nós temos limites e os limites que nós temos foram-nos impostos pelo próprio Deus. Portanto, respeitar estes limites não é falta de fé, não é egoísmo, é cuidar da criação de Deus. Então, neste sentido, quando Deus nos chama para cuidar, Ele não nos chama aqui para um sacrifício negligente, que acho que é o que muitas vezes nós podemos viver, mais se calhar do que propriamente esta ideia do eu egoísta. Diria se calhar que no contexto cristão podemos cair mais neste sacrifício negligente. Eu tenho de fazer tudo, porque assim é que vou honrar a Deus. Eu tenho de fazer tudo porque a minha família precisa de mim, a minha casa precisa de mim. Mas Deus chama-nos aqui a um cuidado que seja alinhado com Ele, alinhado com aquilo que Ele deseja. Ele é o nosso Pai. Ele não nos ia pedir uma coisa que fosse má para nós. E o cuidado não se tem de tornar em sobrecarga ou culpa. Mas, mais uma vez, isto é algo que é complicado. Você tocou num assunto interessante, numa passagem interessante, que é quando Jesus diz para nós negarmos a nós mesmos. E quando a gente olha isso à luz da Bíblia, do cânon bíblico, né, nós percebemos que essa passagem da Bíblia ela está muito relacionada a essa questão de a gente lutar contra os nossos desejos, né, de contra as nossas impulsividades, os nossos desejos que muitas vezes não estão alinhados com o desejo. E aí a gente volta para esse lugar de Gênesis 1, então, do plano original de Deus, onde Ele forma o homem e a mulher, a sua imagem, então está tudo equilibrado ali. É interessante que quando Deus manda o homem e a mulher governar, não teve a queda, não teve o pecado, então tudo estava muito perfeito ainda. Então, nessa condição de perfeição, Ele determina que nós devemos, né, como representantes, cuidar desse lugar. Então, o cuidado ele nasce de uma condição perfeita. O homem e a mulher estão aqui perfeitos, não tem nenhuma sombra de pecado e foram, então, capacitados para cuidar. E aí, eu gosto muito desse início do verso, quando ele diz, e Deus os abençoou. Então, é uma bênção, né, cuidar. E depois, quando nós vamos falar sobre isso daqui a pouco,
depois essa bênção ela fica um tanto comprometida por conta do nosso pecado. Mas nesse momento aqui, quando ele institui o cuidado, é algo bom, é algo equilibrado, é algo que vai por todas as esferas. E quando eu estava pensando nesse episódio, eu pensei assim, eu me lembro que logo no início da minha conversão, quando eu entendi essa passagem de Gênesis 1, 26 a 28, eu entendi também que aqui nascem as profissões, né? Então, quando ele diz assim, vai e governa, então o engenheiro, a psicóloga, o administrador, o educador físico, todos nós somos chamados, onde nós estamos, fazendo o que nós estamos, para levar a imagem do Senhor. E levar a imagem do Senhor cuidando daquele que Ele nos confiou. Às vezes é um contabilista, às vezes é um advogado, às vezes é uma dona de casa, né? Que não vai fazer um trabalho externo, somente interno, mas é nesse lugar, com um propósito, que nasce o cuidado de Deus. Isso é muito bonito a gente pensar. É verdade. Né? Isso eu acho que acaba ressignificando a nossa postura no mundo onde nós estamos. Eu imagino que para você, como psicóloga, isso deve ser um desafio muitas vezes, porque a psicologia é um campo muito rico para se trabalhar, imensas questões que nós temos hoje em dia, mas também há muitas coisas aqui que entram em choque. E levar essa imagem do Senhor para a psicologia. Você disse no começo, trabalha com criança, com os adolescentes, e está aqui falando para mulheres também. Como que você pensa essa sua atividade? Porque essa sua atividade é também uma extensão desse cuidar do Senhor lá onde você está. Quando estavas a falar dessa questão das profissões, estava a pensar nisso. Porque eu dou muitas graças a Deus, porque eu acho que a minha profissão é daquelas que é mais simples de fazer a ligação de... É mais óbvio este cuidado de Deus, estando a cuidar de outras pessoas. Acho que esta questão de nós estarmos a representar a imagem de Deus é mesmo uma ideia muito forte. E quando estou ali com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, obviamente eu não posso falar de Deus diretamente nas consultas, porque tenho um código ético a seguir, mas a minha oração é que mesmo sem palavras, que Deus possa transformar a vida daquela pessoa, que não seja eu, mas que seja Ele a agir. Não é um equilíbrio fácil durante a minha formação e ainda hoje é um bocadinho a luta que eu vou tendo, porque lá está, em nenhum momento eu não posso recorrer a palavras. Eles acabam, grande parte sabe que eu sou cristã porque estou numa instituição cristã, mas nem isso eu posso dizer. Ou seja, é o testemunho, é a forma de cuidar que tenho de demonstrar que eu sou filha de Deus. Pronto, e acho que passa muito por aí, e esta questão de desconstruir muitas ideias. E às vezes até digo, desculpa, vou-me repetir, por exemplo, desta questão de eu não quero que tu sejas uma pessoa egoísta, não é isso que eu te estou a dizer. Eu não quero que tu deixes de querer saber dos outros. É preciso aqui muito cuidado, depois também, para não sermos mal interpretados naquilo que dizemos. Então deixar assim bastante claro, porque lá está, a sociedade muitas vezes vem da ideia ou de egoísmo, ou aos outros não interessam, eu em primeiro, eu é que importo, tudo para mim, vocês, se restar alguma coisa eu dou. Mas não é isso que Deus nos ensina. Então, ir clarificando bastante estas ideias, enquanto tento aqui dar as estratégias que eles podem vir a precisar, ou mesmo trabalhar com pais. Trabalho com crianças, envolve muito o trabalho com pais, e também há muita desconstrução que é preciso ir fazendo. E eu acho que até, como mãe, chega um momento na vida da criança que ela precisa virar uma chave com relação a isso, né? Então, ele nasce, bebezinho, e ele está acostumado a receber todos os cuidados, né? A ser cuidado. Chega um determinado momento que ele começa a ter que cuidar das coisas também, nem que seja das coisas dele, cada um dentro. Mas ali, nós, como pais, como família, já temos também a intenção, temos que ter pelo menos a intencionalidade de aprender a ensinar para ele, né, de ensiná-lo a cuidar das coisas. E ali no mundinho dele, ainda que pequeno, restrito, né, bem limitado com algumas coisas, ele vai aprendendo isso de maneira micro a levar para o macro depois. Né? Então, ele na escola, ele na igreja, ele na profissão dele, ele vai aprender o que é o cuidar, de fato, segundo a vontade de Deus. Não é?
Pronto. Eu acho que nós terminamos aqui hoje o nosso primeiro episódio. Hoje nós falamos exatamente mais sobre o cuidar. Depois, nos próximos episódios, nós vamos falar sobre a importância de deixarmos ser cuidadas e também sobre o equilíbrio de tudo isso. Mas, para já, hoje nós concluímos esse primeiro episódio. Obrigada, Sara, por essa primeira conversa. E continue conosco. Nós vamos continuar aqui nas próximas semanas a continuar a desenvolver esse tema, e eu espero que abençoe a sua vida como tem abençoado a nossa vida também. Amém.